Olá, meu amigo, minha amiga. Uma coisa que deixa muita gente preocupada e ansiosa também é quando depois você recebe uma negativa do INSS, a frustração, a angústia de ter direito, você pagou para ter esse direito, muitas vezes é negado e você entra na justiça. E como sempre, né, as coisas não são tão claras e deixa muitas dúvidas. As pessoas não sabem, por exemplo, quanto tempo demora um processo judicial, se ganha a ação, quanto tempo demora para se liberar o benefício, atrasados, que muita gente acha, por não ter conhecimento, tem gente que não ganha a ação, que a ação é favorável ao INSS, e a pessoa continua achando que tem direitos a receber algum atrasado. E eu estou sempre aqui alertando, todos os dias, que é o objetivo aqui do canal, deixar vocês atualizados com tudo o que está acontecendo. Infelizmente, nem sempre são notícias boas. Eu gostaria de todo dia chegar aqui pulando na frente da câmera, fazendo festa, comemorando, né? Mas nós estamos vivendo uma situação muito difícil. E a Justiça, ela tem atuado de forma aí cada vez mais firme para garantir os direitos dos segurados, tá? Especialmente no que diz respeito a benefícios de incapacidade. Recentemente, decisões judiciais vêm determinando a liberação imediata do benefício. Por quê? O segurado não pode ficar aguardando. Nós estamos falando de renda, nós estamos falando de sustento da família, nós estamos falando de alimentação. Muitos precisam do dinheiro para dar continuidade em tratamento, na compra de remédio. Então, diante desses atrasos injustificáveis por parte do INSS, a Justiça está garantindo essa subsistência, né? Por motivos de saúde, quem não tem condições de exercer a sua atividade profissional e depende de uma renda para sobreviver. A postura do Judiciário, ela tem sido respaldada por fundamentos constitucionais. Por exemplo, com o direito à dignidade humana, à seguridade social e, em muitos casos, a espera prolongada por uma perícia, que isso está acontecendo, infelizmente, não só no INSS, mas também dentro da própria Justiça. A Justiça está com dificuldades em marcar por um prazo curto essas perícias judiciais, por falta de perito. Isso está atrasando mais ainda os processos. Os juízes em diversas regiões do país aí têm concedido decisões urgentes, né, ordenando ao INSS que se pague imediatamente o auxílio-doença, a aposentadoria por invalidez, o benefício de prestação continuada, isso sem aguardar o esgotamento das vias administrativas. Quer dizer, a Justiça, de uma forma ou de outra, a Justiça sabe o que está acontecendo dentro do INSS, sabe do sofrimento dos segurados, e ela está sendo aí, no caso, uma garantia para fazer com que os segurados tenham os seus direitos respeitados. A lei número 9.784 de 1999, ela estabelece que a administração pública, ela tem 30 dias prorrogáveis por mais 30 para decidir sobre pedidos administrativos. E essa lei não é somente a INSS. Porém, na prática, veja bem, tem a lei, mas na prática não acontece isso. Se ultrapassa 90, 120 dias, 180 dias. O problema do INSS, como nós sempre colocamos, é uma questão de renda. Você não pode colocar uma família em risco de alimentação, porque um processo na Justiça vai ficar 2 anos rolando. E quem está incapacitado, ele não pode arrumar outro trabalho. Ele não pode, por exemplo, ter um processo na Justiça e estar trabalhando de pedreira, enchendo laje, dirigindo, que aí não tem cabimento, porque você alega estar incapacitado e está trabalhando. Quer dizer, então tem todo esse impedimento. Assim, quando há uma comprovação, por exemplo, da incapacidade, ainda que não tenha ocorrido a perícia oficial, a Justiça tem determinado a implantação imediata do benefício. E muitas vezes está fixando multas diárias para o INSS em caso de descumprimento. Porque, acreditem se quiser, o INSS tem a coragem de descumprir sentenças judiciais. Acreditem se quiser. Tribunais regionais federais têm reconhecido que a negativa do INSS ou a omissão em responder a pedidos de benefício confronta os direitos fundamentais, exigindo uma intervenção da Justiça. Em alguns casos emblemáticos, a Justiça tem determinado que o pagamento de retroativo ele seja feito de forma integral, desde a data do requerimento inicial administrativo até a decisão e sentença judicial. Essa nova orientação judiciária, ela está sendo chamada por especialistas de justiça protetiva, pois coloca o interesse do cidadão acima da burocracia estatal. A lógica é simples, pessoal. O sistema público de previdência, ele existe
para proteger o trabalhador em momentos de vulnerabilidade, não para submetê-lo a provações administrativas. Embora o INSS tenha modernizado em algumas áreas, por exemplo, com o uso de inteligência artificial e atendimento digital, as falhas no tempo de resposta, de análise de documento, continuam recorrentes. A falta de peritos médicos em diversas regiões agrava ainda mais a lentidão de processo na concessão destes benefícios. Depois da pandemia, nós tivemos diversos problemas. O INSS tentou, através de prorrogações, fazendo uma análise somente em documentação, liberando benefícios. Mas isso foi por um período. Você até consegue uma prorrogação de um benefício de incapacidade através somente da análise. Mas vai chegar um momento que é necessário a perícia presencial, tá? É importante também destacar que o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça já se posicionaram a favor das medidas protetivas em caso de benefício de incapacidade, reconhecendo o impacto social e econômico, tá, de uma negativa indevida, o que isso pode causar para uma família. O Judiciário entende que nesses casos há evidência e risco de dano irreparável. Além disso, a jurisprudência consolidada afirmando que o laudo particular, mesmo sem a perícia do INSS, pode ser suficiente para a concessão do benefício, desde que seja detalhado, atualizado e contenha elementos técnicos que comprovem a incapacidade laboral do requerente. Apesar de resistência de alguns setores do governo, o Poder Judiciário tem reafirmado seu papel constitucional de garantidor dos direitos sociais. A Justiça ela não pode se omitir diante da omissão do Estado, especialmente quando se trata de proteger os mais vulneráveis. Por isso, os segurados que tiveram seus benefícios travados, negados injustamente, podem e devem procurar orientação jurídica. A via judicial tem se mostrado cada vez mais eficaz em desbloquear benefícios de incapacidade de maneira rápida e legal, forçando o INSS a cumprir o seu dever, que é prestar assistência. E como eu sempre lembro, o INSS não é uma casa de caridade. Se você tem direito a um benefício de incapacidade, é porque você cumpriu os requisitos. Você ter qualidade de segurado, que é você estar pagando o INSS no momento da lesão ou da doença. E outra, ninguém escolhe sofrer um acidente ou uma doença. A carência que é necessária, 12 contribuições para você ter direito a um benefício de incapacidade. Essa carência ela é excluída em alguns casos de doenças graves ou, por exemplo, de acidentes ocorridos dentro do trabalho. Mas ninguém está te dando nenhuma caridade, isso é direito seu. Então, meu amigo e minha amiga, eu deixo aqui para vocês que, por mais difícil que seja, por pior que seja o enfrentamento, quem me acompanha aqui, vê os meus vídeos, sabe do que eu estou falando. Não desista, é direito seu. O INSS vai fazer de tudo para te vencer pelo cansaço. Tá? Teve relatos aqui de inscritos aqui no canal que chegaram a colocar nos comentários que o INSS chegou a marcar perícia para essa pessoa a 100 km de distância da casa dela. O que o INSS está tentando fazer com uma atitude dessa? Que essa pessoa desista dos seus direitos. E é aí que não pode acontecer esse tipo de coisa. Como eu falei, o INSS não é casa de caridade. Se você tem o direito a um benefício é porque você pagou por isso. Tá bom? Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, já vou lhe adiantar, INSS não é para amadores, tá? Isso quer dizer que você necessita de conhecimento para poder lidar com essas dificuldades, tá? Então você se inscrevendo no canal, ativando o sininho para todas as notificações, você não vai perder nenhum conteúdo, e pode ser aquele conteúdo relevante que vai ajudar você a resolver o seu problema. E você, meu amigo e minha amiga, que estão sempre comigo aqui, me incentivando, interagindo com o canal, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, alegria, harmonia, com tudo de bom, tá, pessoal? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.